a nossa aula. Não, no momento não. Eu só tenho uma pergunta. A média nas matérias que tem, né? É 6 ou é 7? 6. Ah, tá, é 6. 6. Então eu vou começar nossa apresentação aqui para a gente começar a falar sobre o tema da aula, tá? Compartilhar nossa tela aqui. Vamos falar um pouquinho sobre NR5 ou CIPA, né? Porque antes de CNR ela já era uma realidade para a gente no Brasil, tá? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é uma comissão composta por representantes dos empregados e dos empregadores. Ela é responsável por prevenir os acidentes e doenças ocupacionais do local de trabalho. Tá, beleza, até a gente sabe. Mas hoje, essa CIPA, ela ganhou mais um A, o A de assédio, tá? Então, essa CIPA, ela chama-se Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio Moral e Sexual. Isso desde 2022 para 23. Nós tivemos essa alteração na NR5. Mas a CIPA ela é muito antes disso, né? Lá em 45. Na verdade, olha só, a definição da CIPA, o que que é? Uma comissão formada por representantes de empregados e empregadores que trabalham juntos para prevenir os acidentes e doenças. Por que que é uma comissão de representantes? Essa representação ela é paritária, tá? Por exemplo, se eu tenho uma CIPA montada na empresa, uma empresa de 500 funcionários, vamos supor que seja 4 cipeiros. Qual que é a melhor forma, Raíssa, da gente escolher os membros dos funcionários? Você fala. Não entendi a pergunta. Vamos supor, vamos montar uma comissão, né? Vamos montar a Uhum. nossa CIPA. Aí eu sou do lado dos funcionários. Aí eu quero candidatar. Você também quer. E mais 10 pessoas querem candidatar essas vagas, sendo que só tem 4. 6 vão ficar de fora. Qual que é o meio mais justo para isso? A votação ser dos colaboradores? Exatamente, é isso. Eu fazer uma eleição, né? E se a gente fala em eleição, a CIPA ela é um conjunto onde tem empregados e empregadores. Do outro lado, ela tem que ser justa também. Só que agora eu não preciso votar, porque o empregador vai escolher os representantes dele, certo? Então ela é paritária quando eu falo o seguinte, em pares. Se eu tenho 2 do lado do funcionário, eu vou ter 2 do lado do empregador. Se eu tenho 4 do lado do funcionário, eu vou ter 4 do lado do empregador. E aí sucessivamente. O mesmo número que eu tiver de um lado, eu tenho que ter do outro, tá? Do lado do empregador, ele indica, do lado do funcionário, votação. Para ser justo, para ser uma coisa bem organizada, tá? Como objetivo da CIPA, né, é garantir a saúde e segurança dos trabalhadores e de todos os trabalhadores no local de trabalho, promovendo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então, a ideia que a gente tem é essa, de cuidado, de prevenção. A CIPA ela não ganha nada mais para isso, ela não ganha nada mais por isso. Porém, é um voluntariado que a gente precisa ter o maior cuidado possível. Estou cuidando de vidas, de pessoas, né? Então, a CIPA ela passa a ter uma importância muito grande dentro das empresas. Ela surgiu antes mesmo que tivéssemos segurança no trabalho. O primeiro ponto de segurança foi a CIPA, tá? Que garantia que essas medidas preventivas fossem tomadas e os trabalhadores não se acidentassem logo naquela segunda revolução industrial que nós tivemos. Então, aqui no Brasil foi instituído em 45. Dentro da Light, a Light é como se fosse a nossa Celg, né? A Light foi a primeira empresa a ter CIPA no Brasil.
Como que ela funciona? Ela se reúne regularmente para discutir questões de segurança e meio ambiente, no meio ambiente de trabalho, e elaborar planos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Então, são reuniões que vão acontecendo mês a mês, já tem data, calendário, tudo funciona da forma mais rígida possível, para que a gente não tenha nenhum tipo de acidente que pudesse ser evitado pela CIPA. Olha só, a regulamentação da CIPA, ela foi criada na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra, né? Quando foi notado o aumento do número de acidentes de trabalho nas indústrias de base que produziam materiais para a guerra, mas foi regulamentada em 67, certo? E oficializada. Porém, ela já existia desde a da década de 40, tá? Então, isso veio acontecer antes mesmo de surgir as NRs, antes de surgir o técnico em segurança, né? Hoje, a legislação da CIPA é regulamentada pela NR5, que define as regras para sua criação e funcionamento. Então, dentro da NR5, onde a gente tem que dar sempre uma olhadinha, dar uma lida, buscar ali o que é necessário para a gente, eu preciso sempre estar atento a essas funcionalidades da CIPA e como que eu vou criar essa CIPA dentro da empresa. Ela segue um rito necessário para isso, tá? Olha só essa evolução. Lá em 60 foi criado oficialmente. Em 89, o subitem 5.8, que exige que o treinamento de CIPA seja considerado como tempo de trabalho efetivo, mudou totalmente. Antes, você tinha que fazer da forma voluntária e, ao mesmo tempo, fazer fora do seu horário de trabalho, certo? Então, isso para a gente foi um problema grave, né? Porque, além de tudo, eu tinha que fazer em horário fora, horário extra, sem ganhar nada. Então, colocou-se que seja feito no máximo 8 horas por dia, dentro do horário de trabalho. Não pode ser fora. E em 2010, né, mais recente, a adição do subitem 5.32, que estabelece o direito do CIPEiro à estabilidade de emprego. Antes, isso não era tratado como uma normativa. Então, o cipeiro, ele passa a ter 2 anos de estabilidade. Por que 2 anos? Porque ele tem 1 ano após o seu mandato para poder ter estabilidade, não pode ser mandado embora. E durante o mandato ele também tem. Então, quando somos dois, eu tenho 2 anos de estabilidade para o cipeiro. Ah, e ele pode se candidatar mais uma vez. Aí, se ele ganha, ele vai ter mais 1 ano ainda do seu mandato, né, de estabilidade. Então, somam-se 3 anos de estabilidade no máximo. Qual que é o papel da CIPA nas empresas nos dias de hoje? Prevenção de acidentes, né? Garantir a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, identificando possíveis riscos, propondo medidas preventivas, né? Promover debates também, né? Se reunir regularmente para discutir questões de segurança e elaborar planos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Emitir relatórios, né? A CIPA é responsável por elaborar relatórios sobre as condições de trabalho e propor melhorias para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Então, gente, a CIPA, ela passa a ter uma importância muito grande hoje. Muita gente olha assim para a CIPA e fala, cara, a CIPA não tem um papel legal hoje na empresa, né? A CIPA devia até acabar. Eu escuto isso de muitos técnicos. Não tem função nenhuma, tinha que acabar com isso. A CIPA, ela é primordial, desde que seja utilizado da forma correta, desde que seja feito da forma correta. A CIPA, ela passa a ter essa função se ela for feita, se ela for implantada e seguir o processo correto. Funciona direitinho, tá? Olha só, alguns cases de sucesso da CIPA no Brasil.
Adoção de EPIs. Uma empresa de construção civil conseguiu reduzir significativamente o número de acidentes após a CIPA, né, implementar a adoção obrigatória dos equipamentos de proteção individual. Então, a CIPA foi que inicialmente institucionou a obrigatoriedade do uso dos equipamentos aqui no Brasil. E a partir daí passou a ser obrigatório em vários lugares, né? Antes você tinha como uma opção, redução de lesões. Uma indústria metalúrgica implementou soluções propostas pela CIPA para reduzir problemas de lesões por esforço repetitivo em seus funcionários. Então, através daí, a CIPA também pode virar uma multiplicadora de ginástica laboral daqui a pouco, né? Pode ser uma multiplicadora dos seus DDS, porque muitas das vezes o técnico pega o DDS para ele. Gente, quem tem que fazer isso são os próprios funcionários. Começa a delegar funções aos funcionários no dia a dia, né? Melhoria da comunicação. Uma empresa de tecnologia melhorou a comunicação interna e a integração entre os departamentos após a CIPA criar o plano de ação para resolver esses problemas. Então, olha o quanto a CIPA pode ser importante dentro das atividades da empresa, dentro dos locais. Então, a CIPA não é uma comissão obsoleta. Ela precisa, sim, ser levada a sério. Por isso, a gente precisa ter essa noção de que a CIPA funciona se você fizer a CIPA funcionar. Os funcionários precisam ser treinados, serem acompanhados, né? E fazer com que o dia a dia seja mais tranquilo. Então a gente pode concluir com relação à CIPA que ela é fundamental para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores nesse ambiente de trabalho. Ao longo do tempo, ela evoluiu, né, para se tornar uma ferramenta importante para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. E hoje, prevenir também o assédio moral e sexual dentro da empresa. Tanto é que na CIPA hoje nós temos que fazer canais de denúncia, nós temos que dar mais voz e vez às pessoas que trabalham na CIPA, né? Tem que dar todo o subsídio para ela. Então é preciso que a gente saia um pouquinho dessa caixa de só prevenção de acidentes e eu preciso também prever as doenças psicossociais, que são aquelas relacionadas à sua mente, relacionadas ao seu intelecto, né? E os cases de sucesso, né? A CIPA é um sucesso no Brasil desde que ela consiga implantar tudo que é passado pelo funcionário. Quando o funcionário chega a comentar as suas dificuldades na CIPA, a CIPA passa a ser a sua voz, passa a ser o seu momento de levar isso para as empresas, levar isso para o chefe, né? Então eu preciso ter essa interação. A CIPA passa a ter uma importância gigantesca. Então, o assédio moral e sexual nas empresas, gente, olha só. Isso pode ocorrer em qualquer ambiente, inclusive no laboral, né? Nessa apresentação, vamos discutir um pouquinho sobre isso. A ideia nossa é falar um pouco sobre o que é o assédio, o que não é assédio moral, tá? O que é assédio sexual, o que não é assédio sexual, certo? Então, essa é a inclusão maior que a gente teve na norma quanto, quanto aos cuidados que eu tenho que ter com o trabalhador. O que é assédio moral e sexual dentro da empresa? Assédio sexual são condutas indesejadas de natureza sexual onde a vítima não é consultada ou não dá o seu consentimento, podendo ter consequências jurídicas e psicológicas, né? E quando não é, né? Muitas das vezes pode ser uma importunação sexual e não é um assédio. A pessoa está importunando você no ambiente de trabalho, e de repente você vai, olha, não tô afim, não é da minha natureza, não estou aqui para isso. E isso cessa. Beleza, tranquilo, acabou. Você foi importunada, mas não foi um assédio. O assédio é quando você diz não, né? Não dá o consentimento e a pessoa continua forçando a barra ali o tempo todo, né?
essas consequências psicológicas podem lesar o trabalhador de forma profunda, né? Imagina você, às vezes a gente pensa assim, o assédio sexual parte sempre do chefe para o empregado ou a empregada. Não é. Muitas das vezes, colegas de trabalho na mesma posição horizontal assediam o outro, tá? E existe assédio sexual também de baixo para cima. Ele é tanto vertical quanto horizontal, tá? Já o assédio moral são comportamentos abusivos e humilhantes que visam desqualificar, intimidar e inferiorizar o indivíduo, podendo levar o desenvolvimento de problemas psicológicos e até físicos. Já presenciei em algumas empresas o chefe xingando alguns funcionários de todos os palavrões que você puder ter consciência. Ele xingava os seus funcionários porque eram funcionários que estavam ali aprendendo atividade, funcionários que muitas das vezes precisavam daquele emprego, né? E o assediador, muitas das vezes, ele usa desse expediente para poder fazer o quê? A lavagem cerebral no trabalhador, né? Não, eu faço isso, mas eu pago um bom salário. Ah, eu faço isso, mas é o único emprego que você vai ter. Nenhum outro lugar vai te contratar. Se você sair daqui, eu vou ligar nas empresas que você for, você não vai ser contratado. Então, tudo isso pode ser assédio moral, tá bom? E causam consequências graves, gente. Tá? Então, as leis e regulamentações relacionadas, né, nós temos a Constituição. A Constituição brasileira prevê o direito ao trabalho respeitoso e sem violência para todos os trabalhadores. Existem outras leis também, como a Lei Maria da Penha, né, a Lei do Feminicídio, que podem ser usadas em defesa das vítimas. Geralmente as vítimas são mulheres, não é isso? As empresas também podem desenvolver um código de ética, né? A maioria das empresas hoje possui o seu código de ética que regulam o comportamento profissional. Essas cartilhas podem incluir definitivamente normas sobre assédio sexual e moral, né? E nós temos ONGs também, organizações como a ONU, né? O Instituto Avon, a Avon Foundation for Women, que apoiam campanhas e projetos de conscientização e prevenção do assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, existem empresas engajadas nisso também, para que as outras possam seguir o mesmo caminho. O que não se pode aceitar de forma nenhuma é o assédio nas empresas, gente. Os impactos psicológicos, né? O que pode causar? Depressão e ansiedade, né, devido ao medo de retaliações e à perda da confiança. E quanto mais a pessoa vai se retraindo, quanto mais ela se sente ameaçada, mais o assediador cresce em cima dessas pessoas. Nada mais justo a gente tratar isso, pessoal, nesse mês de Setembro Amarelo, finalizando agora, né? Existem casos de pessoas que cometem suicídio devido a esses assédios, tanto moral quanto sexual. A pessoa se sente diminuída, ela perde total confiança nela mesma. Isso é um problema muito sério, né? Danos profissionais, né? Postergação de projetos, demissão, diminuição da produtividade e entrosamento com a equipe de trabalho. Então a pessoa começa a se fechar, ela não vai dar o seu 100% ali porque não vai conseguir, infelizmente, né? E ela vai, o tempo todo, ela vai morrendo por dentro ali, ela vai se fechando. Os riscos físicos, né, que são os riscos que pode atingir o trabalhador, alterações no sono, alimentação, limitações laborais como desmaios, dores de cabeça e problemas cardíacos. Isso pode ser sintoma de problemas psicológicos também, tá? Que vai agir sobre o físico. Então acaba que o trabalhador, ele tem problema que pode ser agravado ou pode ser criado devido a esses assédios. Então, os problemas psicológicos podem refletir no físico, tá? E tudo isso
causar um dano severo no trabalhador. Se não levá-lo à morte, muitas das vezes pode levá-lo a doenças incuráveis, né? Pode levar a depressões profundas, onde a pessoa vai definhar e não vai conseguir mais sair dela. Então, muito cuidado com o que a gente faz, muito cuidado com o que a gente sofre no nosso dia a dia, tá? Aprenda a identificar se isso é ou não um assédio, tanto moral quanto sexual. Não aceite de forma nenhuma, gente, essa diminuição, né, do seu intelecto, a diminuição da sua pessoa em ambientes profissionais. Não aceite isso, né? Não deixe com que o trabalho maltrate, o trabalho machuque você. Isso é um problema muito sério. E essas alterações podem ser tratadas. Sim, em todo caso, estou sentindo aí a insônia, não me alimento bem, né? Limitações laborais, desmaios. Procure um médico, procure apoio, tá? Lembre-se, vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos no ambiente de trabalho. Precisamos ser cuidados. Estratégia de prevenção e combate, né? Crie um canal de denúncias. Isso aqui a CIPA tem que criar. A empresa tem que dar o subsídio para criar. Canais de denúncias que possibilitem ao funcionário comunicar anonimamente o assédio sofrido. Então, eu preciso ser cuidado pela empresa, né? E esse canal de denúncia, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório de ser criado pela empresa. Educação e conscientização, né? Para que o assédio seja evitado, é importante que os funcionários e colaboradores da empresa sejam conscientizados sobre o tema. Então, o tempo todo, jogue pílulas de segurança, jogue cartazes falando sobre o assédio é crime, o que que é, o que que não é assédio. Faça palestras, leve profissionais engajados no assunto. Seja você um profissional engajado também, tá? Em último caso, gente, existem as sanções administrativas. A empresa deve ter ações legais que possam prevenir e combater a prática do assédio moral e sexual dentro da empresa. Então, a própria empresa precisa começar a policiar sobre isso. E por que que eu falo isso? Isso vai ser combatido pelo Ministério do Trabalho de forma ininterrupta. A empresa que não tiver vai ter problema quanto a isso, tá? Então é preciso criar uma empresa que seja humana, uma empresa que seja acessível a esses trabalhadores, que tenha esses cuidados. Tranquilo? Cultura organizacional também é importantíssimo, gente. Olha só. Eu preciso ter diversidade. O que que é diversidade? Promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho pode ajudar a evitar assédio moral e sexual. De que forma? Né? Fazendo com que a relação interpessoal seja respeitosa, seja honesta, né? Que ela seja justa um com os outros. Crie valores empresariais também. A empresa deve promover ética e respeito em todas as suas práticas e em todo o seu meio ambiente. Então a ética não pode ser uma opção, ela tem que ser obrigatório. O ambiente de trabalho precisa disso, tá? A gente precisa cuidar um dos outros, ser mais éticos uns com os outros. E também preciso, pessoal, criar a cultura da capacitação profissional. Promover e capacitar os colaboradores pode contribuir para o desenvolvimento de competências e melhorias das relações laborais. Então, um trabalhador mais consciente é um trabalhador que vai cuidar do outro, é um trabalhador que vai cuidar da empresa, né? Nós falamos muito do sentimento de dono nas empresas hoje. O que é o sentimento de dono? É não cuidar, é cuidar para que não aconteça nenhum acidente, cuidar para que não tenha nenhuma perda, né? Que o ambiente de trabalho seja saudável, sadio, digno para o trabalhador. E dessa forma, ele vai ser digno para mim também, certo? Então é preciso que a gente pense muito bem sobre isso.
Conclusões e recomendações, né? Embora o assédio moral e sexual nas empresas seja uma problemática mundial, é possível combater essas práticas através do apoio às leis e regulamentações, educação e conscientização de todos os colaboradores, estratégias que focam na origem do problema e criando canais de denúncias de maneira segura e anônima. É assim que eu vou cuidar das pessoas. Tranquilo, Raíssa? Positivo. Hoje foi aquela aula básica sobre CIPA, tá? Mas eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui no meio, ó. Dia 26, partindo para o meio dessa atividade, tá? Nós ainda temos muito chão pela frente aqui até dia 28/11, tá Porque bom? essa SAP, ela é a maior? Ela é a maior, é? Coordenação É, é coordenação a, de programa de é a atendimento. maior. Eu vi que ela tem 5 SAP, 5 ou 6, se não me engano. 5 SAP, sendo uma presencial. Nós temos um, Aham. dois, três, quatro, cinco, 6 encontros presenciais, né, de 8 e 6 horas. E Mas a detalhe, pontuação dela na diga. média é a mesma ou é maior? Não, ela é a maior de todas. Ela tem quase aqui, ó, começa dia 5/9 e vai até 29/11. Então ela tem 2 meses e 20 dias, quase 3 meses, Ah, sim. A certo? média dela é a mesma ou é maior? É a mesma média, A mesma? 60 pontos, isso. Por que que ela é grande assim? Porque aqui a gente vai tratar de todos os documentos prevencionistas. Olha, coordenação de documentos, de programas e procedimentos. Então eu vou falar aqui com vocês sobre PGR, sobre CIPA, sobre PCMSO, sobre LTCAT, né? Eu vou falar sobre PCA, vou falar sobre PPR. Pra você entender o que que é tudo isso. Assim, não precisa saber agora. A gente vai falar sobre essas siglas no decorrer das aulas. Mas o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, além de saber o que que é, eu tenho que saber fazer. É aí que eu ganho dinheiro lá fora, fazendo documentação, organizando essas documentações das empresas. Então eu preciso ter acesso a tudo isso. Então é importantíssimo a gente saber executar essas atividades. Por isso que ela tem esse tamanho todo. Mas depois as outras vão ser mais curtinhas. Eu tenho o C aqui que são 3 aulas só. Positivo. Mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Quanto a SAP está ok? Tô Já ok, começou a eu tô fazer? desenvolvendo a primeira. SAP 1, né? Isso. Bacana. Aqui a gente vai fazer a junção da NR1 com a NR9 atualizada. Para a gente entender o seguinte: a NR1 hoje fala sobre PGR e a 9 não fala mais sobre PPRA, tá? Ela fala sobre riscos ocupacionais. Então eu preciso entrar e verificar certinho, linkar uma com a outra, faça um apanhado das duas normas e faça um relatório sobre elas. Positivo. Aí é bom que você dá uma entrada ali e você lê, né? Essa NR1 hoje ela é a mais importante para a gente, porque ela norteia todos os trabalhos que a gente tem para fazer, certo? Ó, hoje não foi só eu, a Júlia também entrou. Cadê ela? Deixa eu ver aqui, eu tô vendo só você. Júlia, tudo bem? Tudo, professor. Cheguei Você tá aí, atrasada. mas você conseguiu pegar alguma coisa da aula? Sim, peguei sim. Ah, não, bacana. Hoje nós falamos sobre a CIPA, falamos sobre assédio moral e assédio sexual, que é importantíssimo a gente saber sobre esse assunto, porque vai cair no colo do técnico de segurança, não tem jeito. Saber Certinho, fazer, viu? saber implantar o canal de denúncia, sabe? Cuidar para que a empresa treine os funcionários, canal de ética. É É, isso é importantíssimo tudo muito isso. bom. É, Hã? é muito importante mesmo, é verdade. Certo?
E a parte que você perdeu vai estar gravado também, a gente vai estar postando amanhã, tá? Não, certinho, aí eu revejo a aula lá de novo. Não, ótimo, ótimo. Eu gosto muito de falar sobre CIPA porque eu acho que é um apoio muito grande para a gente dentro das empresas. A CIPA ela tem uma função primordial quando você dá o apoio dela e dá principalmente a autonomia para que essa CIPA possa trabalhar. Quando você deixa o pessoal trabalhar da forma correta, a criatividade flui e você vai ver que você consegue fazer coisas assim grandiosas dentro da empresa, através de quê? Dos braços que o técnico tem, que é a CIPA. Às vezes eu vou estar sozinho, mas a CIPA não me deixa sozinho ali, me apoiando nas campanhas, né? A gente passando agora por Setembro Amarelo, vai vir aí Outubro Rosa. Aí, mas o Outubro Rosa não tem nada a ver com segurança. Promoção, a saúde e segurança tem tudo a ver. Quando a gente fala de Novembro Azul, eu vou mexer num tabu aí que tem muito homem que ainda é muito machista, né? E não se cuida. Então tem que saber a abordagem correta, né? São campanhas que a gente pode hoje, numa CIPA moderna, esquece aquela questão de passado aí que você trabalhava só temas específicos. É, tabagismo, alcoolismo era obrigatório. Hoje você vai verificar o que está em evidência dentro da empresa, tá? Está em evidência e você vai tratar dentro da CIPA. É preciso que a gente tenha essa noção básica, tá? Gente, eu ajudo vocês em mais alguma coisa hoje. As SAPs vão começar a desempenhar. Júlia está começando a fazer. Sim, eu já tô dando uma estudada já pra tá fazendo. Precisar de apoio, não deixa de falar, hein? Certinho, Tá bom? certinho, professor. Então, se a gente não tem mais nenhum tema para tratar hoje, eu vou encerrar com vocês, tá? Até porque eu tô meio sem voz, tava meio perrengado aí, meio gripado. Mas Certinho. qualquer coisa, vocês podem me chamar, eu tô à disposição até às 10, tá? Então tá bom, então. Obrigado a vocês, então, pessoal, pela presença aí. Um Boa abraço a noite. todos. Boa Boa noite.